Vamos ler o primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 4. Apenas versículos 9 e 10. Primeiro Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. Pois bem, mais um momento de oração e meditarmos a respeito da oração. Tirarmos esse momento também para orarmos aqui em conjunto, né, pelos pedidos da igreja. E buscando um pouco sobre oração e quem orou e quem foi atendido, encontrei esse personagem um tanto quanto desapercebido, né, pela Bíblia, pelos os grandes estudiosos, mas que ao ler esse texto me chamou a atenção. E alguns comentaristas falam algumas coisas interessantes sobre esse cidadão aqui. Talvez não, para alguns comentaristas, ele foi o único sujeito que recebeu tudo o que ele pediu a Deus, na íntegra. É claro que nós temos histórias de personagens mais conhecidos, né, mais famosos, que foram também abençoados, mas ao longo de sua vida, ao longo da sua carreira, aquilo que eles pediram, algumas coisas lhe foram negadas. O próprio apóstolo Paulo é um exemplo disso. Alguém que foi convertido de modo miraculoso e foi abençoado na sua próspera carreira de apóstolo, mas em alguns momentos Deus disse não para ele. Um não explícito, né? Não foi algo que os escritores bíblicos deixaram oculto. A Bíblia jamais esconde também os nãos de Deus. Mas esse personagem aqui, alguns autores, eles citam que muito provavelmente esse personagem ele nasceu com algum tipo de deficiência física, algum tipo de deformação. Nesse tempo aqui, como até alguns anos atrás, se usava dar o nome à criança dias ou até anos depois que ela já tinha nascido, né? Visando analisar suas características, a sua cor. O nome sempre fazia referência à criança depois de nascido, né? Alguma característica dela, eles buscavam um nome, né? Ao contrário de hoje, que a criança já nasce com um nome. Mas o nome Jabes significa concebido com grande dor, ou alguém que causou grande dor, né, à sua mãe no seu ato de dar à luz, de nascer. Então, alguém que trouxe a família, né, nós sabemos que nos tempos bíblicos é muito mais complicado do que é hoje, se ter uma pessoa deficiente em casa, um filho. Nos tempos bíblicos, inclusive, a depender da deficiência, essa pessoa ela acabava excluída, completamente excluída da sociedade como um todo. Aquilo era enxergado como talvez um pecado dos pais, que aquele filho nascia defeituoso. E é interessante que, em determinado momento, nós não temos aqui definição de tempo, qual a idade desse jovem, desse rapaz, desse homem, e o que ele tinha passado já na vida, ele faz um clamor a Deus. Alguém que foi instruído, alguém que conheceu a Deus, alguém que sabia que existia Deus, alguém que recebeu o ensinamento. E é claro que o que eu disse sobre, né, as deficiências são especulações dos estudiosos, a Bíblia não relata isso. Alguns especulam que ele poderia ter alguma deficiência, alguma dificuldade,
E ele faz um clamor muito, muito positivo. Ó Deus, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Interessante. Às vezes, quando nós olhamos para esse tipo de oração, mas que irmão ousado, né? Que pessoa que, poxa vida, será que ele tem uma vida que corresponda com esse clamor que ele fez? E um ponto que eu tirei para mim desse versículo, dessa citação desse personagem aqui, é que Deus ele sonda os nossos corações. Ele sabe todas as intenções das nossas orações. Às vezes nós oramos aqui em conjunto porque alguém pediu oração por outro alguém, nós oramos. Mas lá no fundo nós não estamos com o coração voltado para que de fato Deus abençoe. Nós falamos palavras bonitas, os outros irmãos confirmam com amém, assim seja e tudo mais, mas lá no fundo Deus ele conhece todas as nossas intenções. Então, se Deus abençoou esse rapaz, eu tenho certeza, eu creio nisso, que as intenções dele não era para subjugar alguém, porque talvez nós imaginamos, né? Num tempo desse aqui, com certeza a desigualdade social, né? Hoje nós falamos de desigualdade, mas nós não conhecemos desigualdade social. Esse tempo aqui era de desigualdade. Quem tinha um pequeno poder, tinha muito poder. E quem não tinha nada era simplesmente um escravo. Vivia às margens da sociedade. Era muito, muito grande a discrepância entre aqueles que tinham, aqueles que podiam, aqueles que mandavam e os demais. Era muito, muito distante, era muito longe a diferença, a distância. E é impossível pensar que alguém que fosse tão abençoado, que tivesse terras, que alargasse as fronteiras, que não fosse acometido de nenhuma aflição, não tinha lá no fundo do coração um interessezinho, puxa vida, se eu for tão abençoado assim, eu vou subjugar alguém. Eu vou usar desse meu poder, dessa minha bênção, das minhas posses para ter escravos. É claro que os escravos também eram legais aos servos de Deus, mas eles eram tratados com a dignidade que se cabia a eles. E às vezes, irmãos, nós temos sim pedidos bons, pedidos coerentes, nós pensamos e pedimos a Deus algo, até interessante, mas o fundo do nosso coração, a nossa intenção com aquilo que nós pedimos, não é aquilo que Deus quer. E às vezes nós não sabemos ouvir o não. Quando nós olhamos um texto desse aqui, né? Aí no finalzinho do versículo 10, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aí alguém olha isso aqui e fala, então vamos fazer a oração de Jabes. Tudo vai dar certo. E nada vai dar erro mais. E o que você pedir não é assim que funciona. Nós temos no nosso coração a mesma intenção que ele tinha. De fato usar aquilo que ele tinha, que Deus lhe concederia para abençoar os demais. Para viver, para dar talvez um conforto à sua família, que não temos muita coisa da história aqui para esmiuçar, mas nós podemos tentar entender. Será que nós temos no nosso coração a mesma intenção que ele tinha? Às vezes nós achamos que ao muito orar que vai mudar as coisas. Não é. Às vezes uma palavra. Às vezes ou nem falar palavra nenhuma. Mas o ter no coração a intenção de ajudar, de abençoar, de que Deus abençoe. Quantos clamores têm sido levantados pelo Sul por aqueles que estão sofrendo lá? Será que todos que clamam estão no fundo do coração com a intenção mesmo de que Deus abençoe? De que eles sejam rapidamente tirados daquele sofrimento? De que de fato o nosso coração se volta em apoio? É muito fácil apoiar só pelo coração, né? Será que isso não traz em nós também nenhum outro tipo de mover? Porque nesses casos, a ajuda financeira também é algo que abençoa a pessoa. Nesse momento eles estão precisando de mão de obra e de ajuda financeira. É isso que
abençoa eles. Nosso coração, irmãos, tem que ter, nós temos que tentar entender por que Deus abençoou. Às vezes nós ficamos nos perguntando, mas por que Deus abençoou uns de forma tão maravilhosa, deu tudo o que queria, e outros não? Por culpa da intenção do coração. Aquilo que fará mal para nós, às vezes Deus até deixa acontecer para nos testar, para que nós enxerguemos que não era para ser daquele jeito, mas eu escolhi. Mas existem coisas que Deus ele não vai deixar acontecer, porque Ele sabe que será para nós o fim. Ele sabe disso, Ele conhece tudo. Talvez a questão, às vezes a gente fica imaginando, não, eu vou orar aqui, mas Deus ele não sabe a intenção verdadeira do meu coração. Ele sabe, e é por isso que às vezes a maioria daquilo que nós rogamos não acontece. E será que nós estamos tendo também o sentimento de completos como estamos? Ou sempre nós vivemos naquela ânsia de que algo está a faltar? Né? O homem ele entrou num complexo de possuir que não tem limite. E às vezes nós estamos nesse caminho também. O possuir não só bens físicos, mas o possuir, às vezes, um conhecimento que está além de nós. Pessoas querendo compreender Deus. Outro dia alguém perguntou, né, do meu lado, se Deus criou todas as coisas, então quem criou Deus? Não, peraí. Você quer uma resposta para o que não tem. Se Deus é eterno, Ele é a eternidade, Ele é o eterno, Ele é o Criador. Não existe nada além de Deus, antes dele, nada. Ele interrompeu a sua eternidade perfeita para nos criar e acabou. Não tem como explicar Deus. As pessoas querem além do limite. Deus conhece as nossas intenções. Uma pessoa dessa pode orar. Claro que pode. Mas será que ele está com a intenção de fato entender? Ou de apenas questionar? E às vezes nós também, irmãos, mesmo como conhecedores, mesmo como pessoas que estudam a Bíblia, a palavra de Deus, nós não moldamos a intenção do nosso coração para que a nossa oração seja de fato atendida. Às vezes nós apenas balbuciamos palavras bonitas, que todos gostam de ouvir, e é bonito, né? Quando se ora em público, uma oração bem feita, bonito, quando se lembra de todo mundo, de todos os pedidos, muito bom. Mas será de fato que, no fundo, a intenção do nosso coração é que aquilo aconteça? É que as pessoas sejam libertas do pecado? É que aquele irmão seja de fato abençoado? Às vezes nós estamos chovendo no molhado, gastando o nosso tempo dos outros, insistindo naquilo que nós mesmos sabemos que não vai dar certo. Porque a nossa intenção do coração está errada, está incorreta, está incoerente. Eu não mudei ainda. Eu não entendi ainda que eu tenho que desejar, mas de todo o coração. Não é algo que eu entendo, mas é algo que eu creio. É algo que eu busco pela fé. Às vezes nós queremos entender, nós queremos ver, mas para nós basta nos acreditar. E se nós estamos aqui, se nós lemos essa palavra, se nós tiramos tempo para orar, porque nós acreditamos. Mas o nosso coração ele nos engana. Ele é enganador. O nosso coração, talvez a nossa mente, o nosso racional está de fato tentando, buscando o melhor para alguém. Mas o nosso coração está totalmente em outra sintonia, fora. É a chamada briga, né? O racional contra o nosso emocional, o carnal e o espiritual. Precisamos moldá-los. Eu tenho certeza que o que fez esse cidadão aqui, Jabes, ser ouvido na íntegra por Deus foi a intenção do seu coração. Porque Deus jamais concederia para ele poder e bênçãos e nunca ser afligido por nenhuma aflição se ele não tivesse uma boa intenção com aquilo que ele estava pedindo. Às vezes nós pedimos tanto pela obra, mas
Quando olhamos, somos incapazes de ter empatia pelo irmão que está sofrendo, ou de abrir a mão para ajudar de alguma forma. Nós gostamos muito de criticar aqueles que vão e nós não vamos. Orar é fácil. Mas no fundo, será que o nosso desejo, o desejo do nosso coração é que a obra prospere? Às vezes não é. Às vezes é que tenha mais dificuldade, às vezes é que necessite mais de dinheiro para que eu possa ter motivo de criticar ainda mais. Está errado, não é assim. Não. Nós temos que ter, antes de orar, de fato, a intenção de que as coisas mudem. Às vezes nós queremos convencer pelo argumento, sendo que no nosso coração, nem nós mesmos estamos inteiramente convencidos daquilo. Queremos convencer o outro, mas eu ainda não estou plenamente convencido. Nós possamos entender que Deus, Ele sabe todas as nossas intenções. Ele ouve as nossas orações, sim. Mas, como o irmão Barnabé gosta de citar, né? 3 respostas. Talvez imediato, talvez, espera um pouco, e talvez o não. Mas nós não queremos ouvir isso. Nós queremos ser abençoados imediatamente. Aqui não sabemos o tempo, né? Como eu disse. Qual a idade que ele orou, em qual idade ele foi abençoado, não sabemos o tempo. Mas foi concedido a ele. Que tenhamos a mesma boa intenção de que essa obra prospere. Porque se nós estamos aqui para a glória de Deus, a nossa intenção, a intenção do nosso coração, a nossa oração tem que ser para que essa obra prospere. Não, nós estamos orando por nós, para que a nossa vida seja melhor. Nada impede, claro que não. Mas nós temos investido as prioridades. Temos investido os valores. Às vezes a nossa visão está limitada e esquecemos que o nosso caminhar aqui é até ali, é logo ali. E o que vem, que é o interessante, que é o importante, que é o alvo. A nossa visão, às vezes, o mundo, ele traz para nós uma forma tão a preencher o nosso dia, os nossos afazeres, a nossa mente, que tudo para nós, isso aqui vira o tudo. E nós esquecemos que logo mais à frente é que vem e de fato importa. Nós nos perdemos. E fique para nós essa lição de que sim, Deus ele responde. E responde de forma completa. Seja com não. Não também é uma resposta completa. Você pediu, ele disse não. Foi uma resposta incompleta. Mas que nós tenhamos boa intenção no nosso coração, para que Deus ouça, de fato, as nossas orações. E mesmo que Ele responda, às vezes nós pedimos por um irmão que está enfermo, o desejo do nosso coração é o quê? É que ele seja restabelecido. Mas o que nós falamos com a nossa boca? Que Deus faça a vontade dele. Mas eu quero que ele seja curado. O meu desejo é que ele seja curado. Mas o que nós oramos a Deus é que o Senhor faça a sua vontade. Mas lá no meu interior, não, a sua vontade, se ele partir, se eu só levar ele, não é o que eu quero. Parece simples, mas às vezes pode ser um conflito que tem atrapalhado a nossa oração. Será que de fato nós estamos inteiramente entregues na mão de Deus? O que Deus fizer está feito e eu vou aceitar? Às vezes não. Às vezes lá no fundo eu quero a minha vontade. Mas eu oro para que Deus faça dele. E isso, irmãos, é algo que nós temos que trabalhar em nós. De fato, entender que o não, que o perder, também é de Deus e também é resposta. Amém?